Olá, nós somos o Fala Escola. Vamos falar um pouquinho sobre projeto político pedagógico. O que é projeto político pedagógico? De onde parte a ideia de um projeto numa educação, o porquê do político e o porquê também do pedagógico, do fazer educação. Vamos trazer um pouquinho da fala da professora Keila, professora Juliana Morato, e também a contribuição dos pais Anderson e Jéssica, trazendo aí o seu olhar sobre a educação do seu filho. E hoje nós vamos ter uma convidada maravilhosa, uma professora que trabalhou comigo lá na MF João da Silva, professora Keila Fagundes. Ela se aventura aí no mandato, um futuro mandato aí como vereadora na Câmara Municipal de Barueri, uma professora de História, iniciou a trajetória no magistério já há uns 17, 18 anos. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória dela. Olá. Boa noite, Keila! Tudo Boa bom? Boa noite! Ótima noite! Maravilha te receber aqui, Keila. Eu queria começar aí a nossa conversa trazendo um pouquinho da sua trajetória enquanto professora e como é que foi isso aí, esse início, vamos dizer assim, por que você escolheu a carreira de docente, enfim. Conta aí pra gente. Vamos lá. Eu falo que foi obra do destino. Eu ainda era muito novinha, né? Em 98, né? Eu ingressei no Magistério Cefam. Antes disso, eu estudava aqui na primeira escola municipalizada aqui de Barueri, onde meus filhos também estudam. E nessa escola, uma professora de educação física, muito querida nossa, dava aula no Cefam e apresentou o projeto para a gente. E foi uma opção a mais, né? Porque a gente a gente costuma dizer que o pobre, a maneira dele se sobrepor, dele revolucionar dentro desse sistema é através do estudo, né? Se existe uma revolução para esse pobre trabalhador, filho, né, do trabalhador, é o conhecimento, é o estudo. E aqui em Barueri já tínhamos, né, o ITB, que é o Instituto Técnico, ainda continua até hoje, tem muitos bons cursos, mas a minha leitura precisa ser remodelada algumas questões no que se refere a essa estrutura, né, do Instituto Técnico aqui de Barueri. E ali naquela época surgiu o convite, né, a apresentação, aliás, do Cefam. A gente foi bem atrativo, naquela época a gente ainda não tinha uma consciência, né, político-social ainda desenvolvida, era muito pouco. E como tinha bolsa de estudo, né, na época a gente falou, que legal, tem uma bolsa de estudo, a gente já pode, né, ter um dinheirinho aí para ter as nossas coisinhas e começar aí a nossa vida social, né, e o uso do dinheiro, enfim. Fui, porque uma amiga veio em casa e falou assim, Keila, se você não for comigo, minha mãe não vai deixar eu ir. E aí eu falei assim, tá, mas vamos lá na fulana para ver se ela vai também, porque se ela não for, não tô afim de ir. E aí, esse vai que vai de adolescente, fomos, passamos na prova, porque tinha um vestibulinho, né? Passamos na prova numa boa colocação, iniciamos, aceitamos o desafio. Essa colega que nos chamou, a mãe não deixou ela ir, porque era na Coab, né, ali de Carapicuíba, o pessoal aqui da região conhece, e por N motivos ela não foi, nós fomos e nós estamos na educação até hoje. Algumas dessas colegas, inclusive essa que eu levei comigo, ela é assistente de direção numa escola excelente aqui da Dributantã, né, o Carolina Maria de Jesus, e seguimos a maioria de nós a carreira do magistério, uns ou outros não, mas foi assim que começou a minha jornada, então eu digo que eu fui escolhida, né, eu não tinha esse ideal até aquele momento. E durante o magistério, na vivência dos estágios,
né, foi onde despertou esse carinho, esse afeto pela construção de saberes, pelas interações ricas, né, que a gente desenvolve ali com as crianças, com os professores, onde a gente começa a conhecer esse chão da escola. E foi ali que eu falei, não, para mim isso daqui vai ser a minha missão de vida, aquilo que eu pensava antes disso não era acontecer. Então, segui o magistério, agradeço as minhas mestras, meus mestres ali do Cefam, que se dedicavam com tanto carinho, né, nos acolhiam, nos orientavam, os nossos choros, nossas angústias de adolescente, como a gente diz, professor não é só professor, né, terapeuta, terapeuta de família também, assistente social, enfim, a gente atua nessas diversas áreas com esses acolhimentos e nós vivenciamos isso, aprendemos isso e até hoje seguimos nessa vivência, né, com esse afeto e esse compromisso moral, social e pedagógico. Muitas histórias, elas se entrelaçam, né, na educação, e o que você traz é importantíssimo aí para que as pessoas conheçam também que há muita história aí, né, na formação pedagógica dos professores, professores que atravessam a cidade, professores que vão buscar essa formação em outros espaços e tudo mais. Hoje, a questão dos direitos sociais, principalmente do direito à educação, você que é uma professora que mora lá em Barueri, atravessou a cidade para trabalhar na IMF João da Silva, como é que você vê a questão do direito à educação e como as pessoas também entendem esse direito, se elas estão se apropriando desse direito ou não? Quando a gente fala da escola enquanto espaço, né, muitos falam, né, que os professores, eles estão fazendo a cabeça dos alunos com ideologia. Não é isso, gente, a gente precisa fazer a cabeça de ninguém, todo mundo já nasce com a cabeça feita, pelo amor de Deus, né? O que nós, professores, fazemos, nós temos liberdade de cátedra, isso está previsto em lei. Nós temos liberdade dentro da nossa sala de aula de apresentar tudo aquilo que é dentro da legalidade, dentro da lei, dentro do processo educacional dos nossos alunos. E eles, com o seu amadurecimento, com as suas vivências, eles vão escolher se A ou se é B. Vai vir de acordo com a necessidade dele enquanto ser humano. Então, nós não precisamos fazer a cabeça de ninguém. Todo mundo tem a sua potencialidade a perceber. Sou cidadão, vivo na periferia. Quem é que vai me representar? É o dono do banco? Não, jamais. O dono do banco quer mais é que a gente tenha o mínimo de dinheiro, coloque lá para ele lucrar em cima daquilo que a gente tem. Então, assim, nós despertamos no nosso aluno a crítica, né? O poder, o conhecimento, ele traz poder. A partir do momento que você percebe essas conjunturas, que você percebe essas necessidades e que você consegue fazer as suas escolhas de modo a minimizar todas essas problemáticas que são inúmeras, incontáveis numa periferia, seja ela qual for, seja em São Paulo, seja aqui em Barueri, as problemáticas existem e precisam ser sanadas. Então, assim, não precisamos doutrinar ninguém, não somos doutrinadores de nada. Nós somos educadores, professores. Nós desenvolvemos conhecimento e construímos junto com nossos alunos conhecimento e ciência. E vamos permanecer na nossa função de educar, né, de preparar, de dar ao nosso aluno liberdade de exercer a sua cidadania. Gostem os poderosos ou não, estaremos aqui para dar voz aos nossos alunos e às nossas famílias. É isso, é considerar a criança como um ser que não tem opinião sobre o mundo, né? Considerar o jovem, o adolescente, como uma tábua rasa. Não é esse tipo de educação que os professores exercem na escola. E é riquíssimo, né? E esse espaço é deles, né? O espaço é da comunidade. E tocando mais nesse assunto ainda, você vê a importância, nesse período de pandemia, da escola como espaço de direito, né? Uma vez que hoje ela se encontra aberta, ela não está fechada, né? Uma grande ilusão que a mídia vem divulgando, que as escolas estão fechadas. Não, que a educação parou, né? Parou. A gente ouve falar isso, a educação parou.
professor não precisa receber o seu salário porque as escolas estão fechadas. Isso é uma grande mentira, porque todo dia nós estamos lá abrindo a escola para receber aí as famílias, receber doações, ou fazer o trabalho ali administrativo, porque a escola não para, as matrículas estão acontecendo, né? Há uma migração gigante acontecendo na educação pública, as pessoas perderam seu poder de renda, então muitas famílias migraram do ensino privado para o ensino público, né? E não é por isso que a gente está discutindo aqui que a educação pública não é mercadoria, sim, nem pode ser oportunismo, mas a gente vê que a escola cumpriu um papel que às vezes muitas secretarias não cumprem, sim, na própria comunidade, né? Então você vai lá encontrar uma UBS que não tem ali um raio de ação muito efetivo, você tem o CRAS, né, que é o serviço da referência, não sei em Barueri como que funciona essa situação, mas no período de pandemia esses serviços, de certa forma, eles não foram protagonistas, né? Tudo se jogou para a escola, né, nesse momento. Então, o governo muito esperto, né, ele joga lá a questão do cartão merenda como um benefício, na verdade ele é um direito. Sim. Né? É o direito do cidadão. A merenda, ela é um direito, está previsto em lei isso aí, né? Aqui no município de São Paulo, você tem aí 17 bilhões em caixa da prefeitura, que não foram utilizados. Estão sendo utilizados agora numa pretensa reforma das unidades escolares, em que, em pleno período eleitoral. Né? A gente sabe qual é a finalidade disso. Sim. E esse protagonismo da escola, né? Como é que você vê isso? Porque, assim, de certa forma, a gente está ali, a gente convive com isso, né? E muitas pessoas ali ao nosso redor, né, elas vão pedir socorro na escola. É uma situação caótica, né? Ver as famílias perdendo ali a casa que era alugada, ou na própria ocupação mesmo, que tem ali perto do João da Silva, a gente vê atrás a situação degradante dessas famílias. Muitas mudaram aqui de São Paulo, né? Foram para o interior, enfim, para as suas cidades natais e tudo mais. Mas eles vendem a ideia de que a escola, ela ficou fechada, a escola não fez nenhum trabalho aí nesse período. Aqui uma inverdade gigante. É claro que a escola, ela tem a sua importância, e a gente vai lembrar também da questão da galera que fala do homeschooling, né? As pessoas que defendem o fim da escola, né? E vão educar seus filhos em casa, porque, afinal de contas, a escola é fracassada. Isso. E a gente viu, e aí nós temos uma resposta imediata com a pandemia, do quão importante é a escola em todo esse contexto, até para aquela família que, de certa forma, tem sua estrutura ali social, econômica, mais ou menos arranjada. Você escuta aí os relatos dos pais, né? Você é mãe, você sabe disso. Meu filho está em casa. Alguns pais falam assim, olha, meu filho está em casa. Sim, ele está na sua casa. Que bom que ele está aí, né? Junto de você, né? E aí, o que eu faço, professor? Né? O meu filho está em casa. Bem, a gente não tem resposta para tudo, mas a família precisa entender também, né, esse papel aí dela nesse contexto todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, se você viu isso também, como é que você está vendo isso aí em Barueri. Sim. Né? Esse movimento também de que quebrou praticamente aquela ideia de que a escola não tem sua importância. Sim. A escola é sinônimo, muito pelo contrário. Eu vi professores, nós nos organizamos aqui em várias frentes, né, para ajudar essas famílias, ao mínimo, né? Como é uma prefeitura aqui em São Paulo, 17 bilhões em caixa, famílias passando fome, necessidade, enfim. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa questão. Vamos lá, não é nada fácil, né? Porque são vários aspectos, mas a gente gosta, né, de falar de coisa difícil. Então vamos lá. Realmente, a escola, durante muito tempo, né, e até num tempo não tão distante assim, ela era tida como depósito, né? Eu deixo meu filho lá,
né? Ele vai aprender alguma coisa, depois ele volta para casa. E por muitos colegas, né, professores também, num passado não tão distante, ali eu trabalho e ganho meu ganha-pão, chegou em sair dali, acabou. E isso, com toda a nossa formação, essas vivências, né, que fomos tendo ao longo desses últimos anos, eu digo que essa visão foi extremamente aprimorada, mudada, né, transformada a partir de Paulo Freire e da gestão, né, na qual ele atuou aqui em São Paulo, de maneira efetiva na Secretaria de Educação, e São Paulo sendo metrópole, né, traz para as outras prefeituras, né, para as outras redes de educação também, essa visão, né, mais atual e de acordo ali com os tantos estudos que, né, vem sendo feito nessa área. Uma outra questão é professor, né, seja ele professor, qual fase ser, independentemente da fase que atua, né, seja o professor na posição de assistente de direção, ou de diretor, ou de supervisor, todos nós não paramos nunca o nosso estudo, né, porque como costumo dizer, o médico, ele salva vidas, né, e ele também nunca para de estudar, precisa sempre se atualizar, porque as doenças não dão trégua. Nós também, enquanto professores, educadores, nós salvamos vidas, né, na questão social, emocional e na questão do conhecimento. Então, ficou notório com a crise que a escola, ela é fundamental, essencial, necessária, não somente acolher, né, essas crianças, muitas, né, até em situação de vulnerabilidade, mas para que realmente essa função social da escola, né, de desempenhar e de promover o aprendizado a partir das interações, a partir dos jogos, das brincadeiras, da diversidade, né? Porque cada criança vem com uma vivência da sua casa, cada um vem com a sua religião, cada um vem com seu tipo, né, de moradia, de experienciação em diversos aspectos. Então, a escola, ela tem essa função social de educar, né, na vivência, na interação e também na construção de conhecimentos, né, de saberes, através de uma prática, né? A gente saiu daquela fase onde só se repetia, né, aquele beabá, onde só se decorava uma tabuada e onde não se desenvolvia a interpretação, né, de texto de modo geral. A interpretação, quando eu falo, é em todas as áreas, não só na língua portuguesa, né, mas a gente precisa interpretar, né, as relações, as dificuldades, os problemas climáticos, as questões biológicas, tudo é uma questão de leitura, de olhares, de reflexão, e a escola desenvolve esse papel, apesar de muitos de nós, né, da rede pública, a maioria, não termos a estrutura que deveríamos ter, né, provida pelo poder público, né, em questão de excelentes bibliotecas, laboratórios adequados, material humano suficiente para trabalhar com esse público, né, chegamos ao ponto de termos um ATE, né, traduzindo para quem não é de São Paulo, um inspetor, né, atendendo uma escola imensa de 2 andares, nem lembro quantas salas tinham, e isso é um massacre, né, profissional, e mesmo assim, com todas essas dificuldades, conseguíamos desenvolver um trabalho de excelência. Então, dizer que a escola pública é fracassada é uma mentira, é uma falácia e é uma fala criminosa, que vem no intuito de apagar toda essa potencialidade da escola pública, né, enquanto fomentadora do conhecimento, enquanto conscientizadora da nossa população enquanto cidadã, né, que precisa se reconhecer como sujeito ativo nesse processo aí de vivência, de escolhas, de construção da cidade, a partir do chão da escola, a partir do chão da sua casa. E então esses projetos e essas falas que vêm para desmontar, desmoralizar a educação,
elas são criminosas e querem, na verdade, destruir esse espaço para que se apropriem desse espaço quem? O poder privado. Porque nada que fica ali vazio para sempre. Então, eles querem acabar com o funcionalismo público, eles querem acabar com esse compromisso que nós temos social, moral, pedagógico, para colocar nesse espaço as suas empresas, né? Porque para estes, as escolas não são locais de desenvolvimento, interação e produção social e do conhecimento. São locais, empresas, para se produzir, se trabalhar com conhecimento enquanto mercadoria. E é nesse sentido que o nosso tema vem, né, ficar mais claro e evidente. A educação pública, ela não é mercadoria, por quê? Porque não envolve o lucro, ela não é tida como uma moeda de troca, né? Ela é um direito social, porque todo cidadão tem direito ao estudo e ao desenvolvimento dos seus saberes, para poder fazer as suas escolhas, de modo que venha a ser suprido nas suas necessidades, e estas devem ser supridas e garantidas pelo poder público. E a tecnologia, a criança mexendo, às vezes no computador, no notebook, ela vai lá e derruba o amiguinho, desliga o microfone, derruba a professora, sabe? Tipo, então, essas questões ocorrem aí no mesmo remoto. Nossa! Então, imagina, se quando você está tendo aula na sala, tem toda essa coisa, aí tem aquele pai, porque assim, nem todos os pais conseguem acompanhar o filho, não é porque o cara não quer, porque o cara sai 4 horas da manhã para trabalhar, volta às 5 horas da tarde, e o cara não tem pique, não tem como você cobrar pique do cara, entendeu? Tipo, não dá, o cara tá sem energia, né? E, tipo assim, e quando vamos supor, um dia ele folga lá, por exemplo, igual a Jéssica, folga um dia na semana tal, e acompanha, porque quer acompanhar, quer entender. Mas aí você fala, você fica com a cabeça assim, falando, meu Deus do céu. Aí dá vontade de pegar a criança e se bate, falar, meu, você não tá prestando atenção e tal, sabe? Tipo, na verdade não é esse, é que a gente não entende o processo, aí a gente quer interferir muito, sabe? Fala, não, tal, aí a professora já tá com os ânimos lá em cima, porque ninguém vai aguentar, né? É um processo difícil dentro da escola. Na própria escola, por exemplo, tem aqueles pais que sempre vão lá encher o saco da professora, tem aquele pai que nunca vai. E o pai que vai reclama do pai que não vai, porque fala, esse filho aqui tá largado porque o pai não vai, mas ele não entende, né? Ou seja, são várias coisas. Na verdade, para mim, a sociedade ela precisa se entender, mais do que entender só a educação, ou seja lá o que for, né? Sim. E, Jéssica, você que trabalha fora o dia inteiro, como é que é para você também chegar em casa à noite? Como é que é essa relação, por exemplo, com o Ada? Você chega a ter algum contato do que ele fez, tal, talvez pelo relato do Otto ou por ele mesmo? Como é que tem sido aí esse acompanhamento? Você consegue dar conta desse acompanhamento ou não? Ou como é que você vê também essa dificuldade que o Otto está relatando, né? Às vezes de entender as atividades, as propostas, e de que forma que a escola poderia estar melhorando, né, nesses aspectos, né, que vocês estão relatando aí. Então, eu tenho fases da Supermãe, né, da Mulher Maravilha, de que não, agora vai, eu vou conseguir abraçar o mundo, né? Então, eu começo, não, vou fazer um planejamento de pegar as atividades com ele, né, e né, vai todo aquele processo do apoio, né? E, então, eu consigo manter isso por um tempo e depois eu não consigo, né, esse acompanhamento, porque aí, de repente, começa a ficar pesado demais e aí eu já não consigo acompanhar, né, esse planejamento de estar ali do lado e fazer as tarefas. E detalhe, eles passam, na escola, passam tarefa pós-aula, que você tem que fazer à tarde. A gente não conseguiu fazer nenhuma. Assim, sendo bem sincera, a gente não conseguiu fazer nenhuma, porque não dá conta, assim, não tem como você ter né, uma super rotina, né, claro que o Otto que está acompanhando o Ada nisso, né, porque eu trabalho direto, então o Otto que está acompanhando. Então, tem essas atividades extra à tarde, e aí não tem como fazer, né, porque tem muitas demandas, a gente ainda está no estresse, né, daquela primeira aula que foi de manhã,
né? Então ainda tá naquele estresse, tipo, putz, não, vou dar um tempo, porque realmente é muito estressante, assim, pro pai, né? Pros pais, assim, que tá acompanhando é muito estressante, porque eu falando do perfil do meu filho, né? Que ele é um aluno que ele é mais introvertido, o processo dele é mais lento, né? Ele fica mais no mundo da imaginação, então eu tenho que ficar chamando a atenção dele, né? Tem que falar, presta atenção, né? Não, responde, né? Então tem a questão de esperar ele responder, né? Então, tá rolando atividade, agora é o Adam. Aí até o Adam, né, se ligar, tem que responder, então ele vai pensar, então já foi muito tempo e a gente tem que estar lá, não, vamos lá, olha, tá na hora de responder, né, vamos, né, aquele estímulo. E, assim, o que eu sinto por fora também é que, assim, no começo, a professora estava muito em dúvida de quem fazia atividade, se eram os pais ou a criança, né, porque tinha muita essa interferência, então então a gente deixa ele fazer. Mas aí você fala até onde eu deixo, porque aí, como eu disse, o perfil dele é um pouco mais lento, né? Então ele fica mais no mundo da imaginação. Então você, tipo, cobra e aí fica uma cobrança, assim, e você tenta não sair totalmente de si, né? Porque tem vários fatores aí que a gente, né? E aí, no meu caso, que já tô, tipo, sei lá, é um dia de folga que eu vou acompanhar, então eu já quero abraçar o mundo, achando que ali naquele dia eu vou salvar um ano inteiro da vida dele na escola, sei lá, né? Tem essas questões, assim. E, de certa forma, assim, os pais não compreendem muito essa questão pedagógica, que é, lógico, como o Otto falou, da formação também do professor, né? Ele tem mais claro isso, porque no processo educacional, cada criança tem um tempo, né? Então, essa questão, por exemplo, muitos pais falam, meu filho está desaprendendo, né? Não existe isso. As crianças, elas aprendem para o resto da vida. Se você aprendeu de uma forma certa ou errada, você aprendeu, né? Então, é uma questão também de alinhamento, às vezes, da escola com as famílias. Isso. Como o Otto falou, no momento também da escola dialogar um pouco mais sobre esses processos educacionais, as pessoas tirarem um pouquinho a ansiedade, né? Porque nesse momento está todo mundo em casa, né? Então acaba gerando uma série de situações ali que realmente é um desafio gigante para as famílias. Mas eu queria explorar mais um pouquinho vocês e falar um pouquinho da opinião de vocês, assim, sobre, claramente, assim, bem aberta mesmo, em relação à questão da pandemia, né? A gente sabe que hoje as atividades comerciais voltaram, né? Vocês estão trabalhando, né? As pessoas estão na rua de máscara ou sem máscara e tudo mais, e a gente acompanha nas pesquisas, né? Inclusive o último inquérito sorológico aí feito pela Prefeitura de São Paulo aponta que 64% das crianças que contraíram a doença, elas são assintomáticas, né? E como é que vocês veriam essa questão do retorno, né, presencial nesse momento, né, mesmo que seja agora setembro ou outubro? Como é que vocês avaliariam isso, por exemplo, em relação ao ADA, em relação à convivência de vocês, né? Como é que vocês avaliam isso? Será que vocês acham que a escola está preparada, mesmo ela tendo alguns recursos, como álcool em gel, uma máscara, ou, enfim, um número reduzido de alunos, né? Porque às vezes eles fazem essa questão, né? Que o número será reduzido de alunos, mas, enfim, estamos falando de crianças, né? Como é que vocês veem essa questão? Então, no meu caso, eu discordo de voltar, né? Eu confesso que entram muitas questões e na minha cabeça, né, no sentido, por exemplo, ele está numa associação, né? Eu gosto muito, né? Um projeto é legal, a gente sabe, né? Como é o Grajaú, a importância de terem esses projetos e tudo mais, né? E eu fico pensando, por mais que a escola sempre teve um diálogo muito bom com a gente, de ligar e perguntar, né? Sobre a nossa opinião sobre isso, eu me sinto aflita de, putz, e se ele não voltar e ele perder uma oportunidade, tá? Então, isso, sendo bem sincera, passa na minha cabeça, né? Professores utilizam a internet que eles têm na casa dele, né? Se tem algum equipamento, né, se o professor não tem computador, ele pode se dirigir à escola, utilizar, pegar, levar para casa o computador lá da escola para poder trabalhar.
mas a maior parte como foi acontecendo, os professores, a princípio, eles tiveram que dar um jeito de aprender, de se virar, como é que faz vídeo, como é que grava aula, como é que inclui isso. A gente foi se ajudando, foi numa questão de comunicação. Esse suporte veio agora, né? E retornar às aulas, né? Nessa condição de isolamento, de medo, uma porcentagem muito pequena das crianças, né? Não, o benefício não vai ser maior que ficar em casa. Agora a gente começa a pensar muita coisa sobre isso, né? No começo, acho que todo mundo pensou que era algo que a gente ia terminar logo, ia ter um fim. E a gente viu a coisa se estendendo, né? O retorno das aulas estava previsto agora para setembro, e esse retorno foi adiado, porque a prefeitura fez teste em alguns alunos, verificou que muitos deles tinham o vírus, mas eles são assintomáticos, eles moram com idosos. E não só a questão de ir para a escola mobiliza todo mundo, porque é o levar, é o ir para a escola, é andar de ônibus, é uma troca muito intensa que possibilita risco, né, à saúde das pessoas. Então, esse benefício, eu acho que não é maior do que ficar em casa e acompanhar pela tecnologia. Lógico que não é o ideal, não é o que a gente pretende para a educação, e a gente briga na tecla que não é eficaz, e que tanto que a lei não permite, né, que a gente tenha educação à distância para o ensino fundamental. Isso não existe, porque a educação se faz com contato, e faz de outra maneira, na escola, no espaço apropriado para isso, com todas as trocas, todas as ferramentas que a gente precisa para fazer o aluno evoluir, avançar no conhecimento, né? Então, assim, lógico que a gente não acha que é o ideal EAD, lógico que a gente entende a manutenção, né, para eles terem um pouco do direito garantido à educação, porque a gente está tentando garantir de alguma forma esse direito. Então, eu acho que é bem complicada essa questão, né, porque a gente não consegue propor continuamente um avanço no conteúdo, na aprendizagem, né, como queira chamar. Mas a gente não consegue isso, porque a gente propõe a atividade, tanto que até mesmo o material proposto pela Secretaria de Educação é um material que não trabalha de forma linear, ele funciona por atividades avulsas, porque nem sempre o estudante tem acesso àquele equipamento, e ele não perde se ele não acessou a informação anterior, né? Não é um conhecimento que demanda a informação anterior para você prosseguir. E muitas coisas também dependem da autonomia do aluno. E se ele tem autonomia, se ele já conhece, é porque ele já sabe aquilo. Sim. Então, assim, não há grandes novidades, grandes avanços nessa perspectiva. Não tem. A gente faz uma manutenção porque é por conta de toda essa diversidade de situações que a gente tem dentro da escola pública. Ainda existe, né? A gente não tem, de fato, esse mapeamento, mas, por exemplo, a gente teve contato com esses alunos, com essas famílias, porque são famílias que entram em contato com a escola também em busca de algum auxílio que foi proporcionado pelo governo. Então, auxílio, uma cesta básica, um cartão merenda. Então, são pessoas que entram, por outro modo, em contato com a escola, porque elas estão em situação de vulnerabilidade. Então, existe, sim, casos de alunos que não acessam a plataforma porque não têm esse recurso material. Isso é uma realidade bem presente. A gente vai ter que pensar, né, o que seria feito esse ano, replanejar para os próximos anos. Quanto mais tempo o aluno tem dentro da escola, mais a gente consegue tornar imperceptível essa falta. Né? Agora, um aluno que está ali no 9º ano, nas escolas municipais, em que ele vai para uma outra instituição, vai para o estado, vai para uma outra escola, aí a quebra talvez seja maior. Né? Alunos que pretendem prestar vestibulinho, que tem outras pretensões, isso fica, talvez eles sintam pior, né, essa situação. Mas, assim, vai ter que ter esse processo de replanejamento e acolhimento desses estudantes por conta dessa falta desse ano letivo e que tudo isso significa, né? Que não é só o conteúdo, é todo o contato da escola, né? Todo o processo que envolve a aprendizagem. Então, esse ano eu não trabalho com as turmas de 9º ano, mas nas reuniões a gente observa a fala dos outros professores. Eles têm interesse de participar do vestibulinho, até porque é uma ideia de uma educação melhor, do acesso ao ensino com maior qualidade, né, na perspectiva deles,
de alguma forma, isso possibilita uma melhora na evolução, no ensino deles. Então, eles têm interesse, sim, em participar. Na escola que eu trabalho, a gente faz projetos para o vestibulinho, faz um aprofundamento de estudos, para que eles consigam fazer a prova e acessar as escolas técnicas estaduais e federais. Então, eu acho que assim, é difícil falar, né? Porque a gente não sabe como vamos receber esses alunos, se eles vão voltar mais engajados ou não em relação à escola, percebendo que tendo alguma preocupação, valorizando, dando mais importância. A gente não consegue ter essa visualização, até porque nesse momento há uma sensação de normalização, né, da situação. Então, a gente não consegue ter, eu pelo menos não consigo ter essa percepção, essa avaliação, mas a gente sente, sabe, que vai ter mudanças. Então, a mesma coisa que a gente estava falando do planejamento, a gente vai ter que repensar o planejamento. Nós estávamos falando do acolhimento das reuniões pedagógicas. O acolhimento dele, quando que tem a recepção deles, vai ter que ser outra, né? Então, a gente também vai ter que se adequar, porque o não vai deixar de existir. Então, tem várias situações que a gente vai ter que enfrentar e talvez mudanças mesmo da legislação, que vai pretender atender, né, de uma outra forma, ou então por conta de toda essa crise. A gente sabe que no momento de crise o social é cortado, né, onde se tira dinheiro, sempre das questões sociais. É um processo do inverso, né, da coisa, em que a gente investir no social para que a gente melhore nossas condições de vida, a gente tira do social e coloca no lugar que a gente não sabe muito bem como melhora a nossa vida, colocando esse em outro lugar, que é a economia, ou não menosprezando o papel da economia, sim, né, sim. na vida da gente, mas que não deveria haver esses cortes. E provavelmente haverá muitas mudanças ocorrendo no ano de 2001 na estrutura das escolas, no funcionamento das escolas. Em relação aos alunos, eu não tenho essa previsão ainda, né, de como será. Nós, professores, vamos ter que se preparar para um ano letivo diferente, outro ano letivo diferente, né, do que a gente está acostumado. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente fica por aqui e até a próxima.